Bem, bom dia mais uma vez. Agora sim, vamos começar o webinar sobre as 10 boas práticas para a redução de custos de telecom. Bom, primeiro, antes da gente começar, já vamos começar com uma enquete, para ver se vocês estão aí participando, para a gente pegar uma primeira enquete para entender qual o objetivo de vocês aqui nesse webinar. Então, deve ter aparecido uma enquete aí com 3 possíveis respostas, e eu peço a todos que votem em uma delas. E aí eu já compartilho com vocês qual é o objetivo de todos que estão participando desse webinar e a gente já começa explorando esse tema que vai durar aproximadamente 30 minutos. O objetivo é em 30 minutos nós fecharmos esse tema. Então temos aqui mais alguns segundos para fechar essa enquete. Vamos pegar aqui mais um pouquinho para que vocês respondam. Já temos 67% dos participantes já votaram, então mais 15 segundos para a gente fechar. E começaremos compartilhando os dados dessa enquete. Ok? Então, encerrando a enquete. Fechando a enquete, compartilhando com vocês, 64% dos participantes estão diretamente ligados a projetos de redução de custo, 9% a companhia procura redução de custo e estão interessados no tema para compartilhar com seus colegas, e 27% estão aqui porque o tema interessa. Ok, então, seguindo aqui, nós vamos para a agenda, vamos ter um slide de introdução, exploraremos os 10 passos, depois uma conclusão para fechar esse tema. Primeiro ponto, introdução. Então, algo que não é novidade para todos nós aqui. O país realmente está passando um momento de recessão. Semana passada, se não me engano, o Banco Central publicou mais uma projeção de retração de 1,1% no PIB, e como eles fazem em doses homeopáticas, provavelmente nos próximos 2 trimestres eles devem voltar a público aos noticiários para colocar alguma retração um pouco maior do que isso. Então a gente ouve isso em todos os lugares. O fato é que todas as empresas estão buscando melhor eficiência, cortar custos desnecessários, despesas desnecessárias. E o momento de crise, de certa forma, é bom para nos ajudar a tornar nossas empresas mais eficientes, as nossas atividades mais efetivas. E, enfim, é um momento bom para que a empresa se ajuste e esteja forte para seguir nos próximos anos. Então, ninguém espera que esse ano seja um ano de crescimento, pelo contrário, eu acho que todo mundo está esperando que o país pare de cavar o buraco, pelo menos, para no ano que vem se começar a se recuperar e chegar pelo menos num PIB 0 a 0 já seria uma coisa muito boa. E por isso esse tema é tão importante para todos. Né? Primeiro ponto, como é que a gente pode explorar em termos de TI e telecom, tecnologia e telecom, frentes que possam ajudar as nossas empresas a otimizar o consumo de recursos para telecomunicações e tornar isso aqui um negócio mais efetivo. Gastar o necessário, não bloquear os serviços que são usados para o trabalho, mas evitar qualquer outro que gere um desperdício, que gere custos desnecessários para a empresa. Então, esses 10 passos, o objetivo é compartilhar os 10 principais passos que ajudam as empresas nesse ponto. O primeiro deles é a auditoria de faturas. Então, as operadoras, no Brasil a gente tem um caso peculiar que as operadoras são muito criativas, então eles geram milhares e milhares de possíveis produtos ou possíveis combinações de voz, dados, SMS, o que torna a gestão disso, o billing disso, né, os softwares que vão lá e fecham a fatura para cobrar do cliente, é quase que impossível ter um negócio acurado por conta dessa complexidade toda. Pra vocês terem uma ideia, o lançamento de um novo produto demora de 1 a 2 anos para entrar no software de billing. Então é um negócio bem complexo. Por outra via, também existe muita negociação, alteração. As empresas no Brasil têm, as grandes empresas têm filiais em vários estados, os impostos são diferentes, então é uma complexidade
enorme. E o fato é que existem muitos erros nessas faturas. As empresas que não olham, quando fazem algum trabalho, se impressionam, porque podem encontrar 5, 10, até mais, todos os meses de erro nessas faturas. Então, a primeira coisa, que é a mais básica de todas, é receber essas faturas das operadoras e usar um software para processar, fazer um que chama de rebilling, né, fazer o processamento de novo e ver se existem erros ou não. E depois contestar a operadora para que o valor cobrado indevidamente seja devolvido. Então, isso é uma coisa muito básica que todo mundo faz e as poucas empresas que não faziam estão buscando ajuda para fazer. Essa é a primeira recomendação que a gente tem. Segundo ponto, gestão de inventário. Quando a gente fala de grandes empresas, inventário é um problema seríssimo. Por quê? Porque existem celulares, tablets, smartphones, linhas fixas, ramais, links de dados espalhados por todas as filiais da empresa. E a gestão disso não tem como ser manual, quando a gente fala de médias e grandes empresas, porque envolve ativação e cancelamento de linhas todos os dias praticamente nas grandes empresas, ou pelo menos todas as semanas. E aí essa gestão ela é muito complexa de se fazer, porque é preciso ter processos que integrem a equipe de gestão de gastos de telecom com a área de RH, por exemplo. Se alguém for demitido ou contratado, de alguma forma, precisa ter uma integração entre essas equipes. Se alguém muda de departamento, é preciso realocar no centro de custo correto. Então, tem que atualizar o inventário. E a única maneira de ter um inventário atualizado é através da combinação software, processos e pessoas. Não existe outra forma de fazer isso. E algumas empresas vão e fazem esforços grandes para preparar o inventário, atualizar o inventário e depois não mantém os processos de gestão e atualização. O que acontece? 3 meses depois, tudo foi por água abaixo, porque isso tudo fica desatualizado. E não adianta só desenhar o processo. O mais difícil de tudo é fazer com que as pessoas sigam o processo. É preciso colocar auditoria de processo. Porque senão alguém vai lá e contrata na operadora, alguém não solicita, ou solicita um roaming direto na operadora, ela não cancela o pacote avulso, é cobrado 2 vezes, enfim, gera uma confusão danada aí. Então, o inventário é uma coisa que poucas empresas conseguem fazer bem no país. Um outro ponto é a questão dos contratos. As empresas negociam contratos em busca de melhores tarifas e, após a negociação, geralmente engavetam esses contratos e nunca mais voltam para consultar esses contratos. Tampouco esses contratos estão cadastrados num software onde é usado para cruzar as informações de tarifas que estão no contrato com as informações de tarifa que vem na fatura. Então, muitas vezes você tem em contrato uma tarifa de, sei lá, 10 centavos e vem no contrato uma de 13 centavos. Então, estamos falando de uma diferença de 30% a mais. Se não existe essa checagem, essa conferência, de nada vale você negociar o contrato. Então, o contrato é uma coisa que tem que ser, ou ela deve estar num software de gestão de gastos telecom e tem que ser consultada todos os meses. Sempre que as faturas chegam, é necessário fazer um cruzamento entre todas as regras que estão no contrato com todo o consumo que vem nas faturas. Só assim para descobrir se realmente o que está sendo cobrado pelas operadoras condiz com o que foi negociado em contrato. E aí, em contrato, você tem uma série de outras coisas. Uma coisa que as empresas no Brasil não dão atenção, todo mundo se preocupa com negociar uma boa tarifa, mas poucas empresas se preocupam em estabelecer SLAs, ou níveis de serviço, com a operadora. Então, qual é o prazo máximo para a operadora entregar um SIM card? Qual é o prazo máximo para a operadora entregar um aparelho quando é pego em comodato ou compra facilitada? Quando não tem SLA, e na maioria das empresas isso não tem, é muito difícil cobrar isso da operadora, que ela entregue num prazo aceitável, num prazo que o cliente desejasse. Então, tem uma série de coisas importantes na negociação de contratos que as empresas não se atêm. Geralmente, elas se preocupam mais com o valor da tarifa e ponto final. Roaming de dados também é um grande ofensor, principalmente para para as multinacionais ou empresas que possuam executivos que viajem para outros países, seja a trabalho ou seja em férias.
muitas empresas optam por deixar o executivo viajar com o smartphone ou tablet corporativo para que ele possa, durante a viagem, dar algum suporte ou que ele tenha uma certa comodidade para isso. O ponto é que o custo de roaming internacional de voz e dados é absurdamente caro. E isso se dá por conta das operadoras não conseguirem entrar em acordo entre elas. Então, uma cobra da outra valores altíssimos quando a sua rede é utilizada por uma operadora terceira. Então, se uma operadora do Brasil vai para os Estados Unidos, ela tem que pagar um valor muito caro para as operadoras locais para poder usar a rede naquele país. Existe também um problema aqui de, muitas vezes, isso, por não ser solicitado, ele consome por megabyte ou por minuto o valor altíssimo. E o usuário não tem como saber disso, só vai saber quando chegar lá e tiver a conta muito alta. Recentemente, as operadoras lançaram alguns serviços que dão 10 megabytes por dia com um valor fixo. Mas 10 megabytes para o executivo, se ele baixar e-mails a primeira vez, já acabou. Então, ele vai ficar todo dia sem conectividade, porque ele não tem uma velocidade, mesmo que reduza a velocidade vai ficar muito ruim e ele não vai conseguir produzir em viagem internacional. Então, existem algumas alternativas para isso. Algumas delas é, de novo, estabelecer processos e fazer negociações com as operadoras pré-definindo valores de roaming, criar processos para que sempre que alguém for viajar, esse serviço seja solicitado, e às vezes aqui ocorre o risco de, mesmo solicitando o serviço, a operadora, se o atendente do call center solicitar o serviço, mas não cancelar o avulso, é possível que venha as duas cobranças na conta, ou seja, cobrado duas vezes, tanto o pacote de roaming como o custo avulso, o que é um absurdo. Mas também existem outras saídas, como alguns dispositivos que são chamados multi-SIM card, ou dispositivos que até têm outras tecnologias, que funcionam como se fosse um roteador de bolso. Ele permite até 5 conexões, só funciona para dados, e aí o executivo pode viajar com conectividade a dados ilimitada ou com alguma limitação de 500 mega ou 1 giga por dia, com valores extremamente baixos. Então, esse é um grande ofensor, temos que ficar de olho, mas existem saídas para que sejam trabalhados. O uso é o mais difícil de todos de se gerenciar. E as empresas que não se preocupam com isso, pensam que fazem só auditoria das faturas, elas não percebem que o grande vilão pode ser o uso. Quando eu falo uso, eu estou falando de como o recurso de telecomunicação é consumido. O recurso pode ser voz, dados, SMS, enfim, qualquer recurso de telecomunicação. Então, acreditem vocês ou não, mas em nossos clientes é comum a gente achar pessoas que ligam para telefone 0300 querendo saber de horóscopo ou ligando para alguma determinada igreja para pegar um conselho do pastor pagando R$ 3,50 minuto ou ligando para telefones que não têm nenhuma relação com o mundo corporativo. Da mesma forma no SMS. As pessoas mandam SMS para participar de programas, para concorrer a um prêmio, e isso tudo é um uso indevido, porque não é o uso de um celular corporativo para o trabalho, ou de um ramal para o trabalho. Então, a gestão do uso implica em todo o cruzamento de fatura, contrato, consumos, consumo não tradicional, que chame a atenção. Então, essas frentes devem ser, através dos relatórios de software que são gerados, são emitidos alertas que falam, olha, tem um consumo estranho aqui. Ou esse consumo aumentou muito. Por que aumentou muito? A empresa tem algo sazonal nesse mês do ano ou os usuários soltaram a mão e começaram a gastar muito? Então, com essas frentes, é possível pegar esse consumo indevido e bloquear esse tipo de serviço, seja no PABX da telefonia fixa, seja no software de gestão da operadora, bloqueando o SMS para esse tipo de serviço, ou bloqueando mesmo certos números que o usuário não possa usar. Então, essa aqui é onde tem-se ganhos muito altos, mas é preciso uma análise minuciosa, é preciso inteligência de telecom para conseguir encontrar essas oportunidades. Co-billing. O que é o co-billing? Co-billing, como cada operadora possui o seu código. A Vivo possui o 15, a Claro o 21 e assim por diante. O co-billing é o ato quando um
cliente da Vivo que tem o código 15 faz uma chamada de longa distância usando o 21 ou 41 ou qualquer outro código. Então, a operadora que detém o código, como por exemplo o 21 da Claro, ela cobra da Vivo uma tarifa porque um cliente da Vivo usou a rede e o código da Claro. Isso chama-se co-billing. E esse custo, por incrível que pareça, é muito alto. E as empresas não percebem esse custo nas faturas. A gente já chegou a encontrar custos de mais de 100 mil reais por mês em grandes empresas, porque não tinham controle sobre isso. E aí fizeram uma portabilidade, mas todo o calendário dos smartphones e celulares dos funcionários estavam atrelados ao código da operadora antiga. Então, existem maneiras de bloquear isso, existem maneiras de fazer com que todos os usuários da operadora Vivo usem o código da Vivo, independente se ele vai digitar o 21 ou 41 ou qualquer outro, ele vai sair pelo código da Vivo. Então, uma ação dessa, ela consegue bloquear gastos que não trazem valor nenhum para a empresa, são só desperdícios mesmo. O rateio dos custos por unidade de negócio. Quando uma grande empresa ou uma média empresa que possui departamentos, toda empresa possui um departamento de vendas, um departamento financeiro e assim por diante. Quando os celulares e mesmo o gasto de telefonia fixa, que são usados nesses departamentos, são agrupados por unidade de negócio, são rateados, o custo é rateado e é apresentado para o gestor de cada área, esse gestor vai passar a ser responsável e vai passar a ser questionado pelo seu líder na empresa. Então, o som está... Alô? É, testando aqui o som, parece que tivemos um problema com o som. Só um segundo, pessoal, peço desculpas, mas recebi o feedback que o som está ruim. Ah, tá bom, desculpa aqui, então vamos voltar aqui com o som. Ok, então eu vou retomar esse slide de onde paramos, porque eu tive feedbacks aqui que o som estava, o áudio estava ruim. Bom, o ponto aqui do rateio por unidade de negócio é que toda empresa possui unidade de negócio, mesmo as pequenas. Unidade de negócio como departamento comercial, financeiro, etc. E quando as empresas pegam todo o consumo de telefonia móvel, telefonia fixa, links de dados, e esse custo todo é rateado através de um software e é entregue para cada gestor, ele pode acompanhar a evolução do consumo de recursos de telecom. E uma vez que o consumo esteja alto, o líder desses gestores também vai questionar para que eles reduzam custos. E ele pode acompanhar. Então, num time comercial, todo mundo gasta R$ 300 por mês, mas tem uma pessoa que gasta 800. Nada que uma boa conversa não faça essa pessoa a entrar dentro do padrão e gastar o que é necessário. Ela tem que justificar isso. E uma vez que as pessoas percebam que existe gestão sobre o consumo de telecomunicações, gera um efeito Big Brother. Então, eles sabem que estão sendo observados, eles se comportam, eles consomem com parcimônia. E gera um outro efeito positivo que a gente chama aqui de gestão descentralizada. Cada gestor de unidade de negócio, cada gestor de empresas, do grupo, etc., ele passa a fazer gestão disso. E aqui, tendo a visibilidade, os gestores ajudam a reduzir o consumo, reduzir os custos de telecom. Então, essa aqui é uma frente fantástica para ser explorada. Uma coisa que é pouquíssimo explorada no Brasil, os consumos com impressão. A maioria das grandes empresas terceiriza a gestão de impressão, as impressões nas empresas. Então, terceirizam com fornecedores que colocam as impressoras e cobram por folha impressa. Então, isso, por incrível que pareça, também existe erros. Nós já encontramos aqui impressoras que estavam desligadas, mas que estavam sendo tarifadas. Existe também o consumo, você começa a identificar certas impressoras consumindo volumes altíssimos, porque desnecessariamente. Então, de novo, tem um efeito Big Brother sobre os usuários. Sempre que alguém vai lá e consome algo fora do padrão, é possível chamar a pessoa e ter uma conversa com ela para explicar que os recursos da empresa não são para serem consumidos indiscriminadamente. E uma vez que você faça isso, também você consegue ratear o custo de impressão por unidade de negócio. Ele entra no rateio, junto com telefonia móvel, fixa, dados, licenças de software, etc. Então, isso faz com que o consumo de impressão por si só caia,
e que, se houver erros sendo cobrados pela fornecedor de impressão, também podem ser apontados e questionados, gerando redução para a empresa. O penúltimo item dos 10 mais relevantes é o que a gente chama de dispositivo ideal. Se as empresas chegarem e perguntarem para os seus funcionários, falar que smartphone você quer, provavelmente eles vão optar entre os 2 ou 3 mais caros. Mas qual é a atividade que essa pessoa exerce? O que ela executa na empresa? Ela precisa ter um celular de R$ 3.000, R$ 4.000? Muitas vezes as pessoas recebem o celular para fazer chamadas, receber chamadas, enviar algum SMS e receber e-mails. Só isso. A grande maioria dos smartphones atende essa necessidade. Então você pode trocar um smartphone de R$ 3.000 por um smartphone de R$ 300. É uma redução de 90%. Então cada perfil ele deve ser analisado, deve-se entender o que vai usar, quais são os recursos que precisam hoje e daqui a um ano, ou ano e meio, que é o máximo que um smartphone dura hoje. Algumas empresas estendem até 2 anos, mas não mais do que isso. E encontrar, assim, procurar 3 ou 4 modelos que atenderiam aquela necessidade. Só que o custo com aquisição, aluguel, leasing operacional ou leasing financeiro de dispositivos móveis pode gerar uma economia gigantesca para a empresa. Então, existem consultorias, como nós mesmos da Napsa, temos uma série de consultorias para auxiliar o cliente a tomar a decisão correta, seja para escolher o dispositivo, seja para otimizar os seus consumos, ou mesmo entender suas tarifas, ou escolher a operadora correta, etc. Então, esse ponto aqui é um ponto super importante. Quando a empresa fornece o dispositivo móvel, que forneça o dispositivo ideal, com melhor custo-benefício. E o último é o tão falado Bring Your Own Device. Bring Your Own Device ele pode ser uma fonte redutora de custos ou uma fonte geradora de custos, o que depende muito da estratégia da empresa. Mas empresas que buscam reduzir custos para reduzir o custo propriamente com a aquisição de dispositivos móveis, um programa de BYOD bem estruturado pode trazer muita redução, porque ao invés de pagar R$ 1.000 ou R$ 1.500 por um smartphone para o funcionário, isso pode ser trocado por serviços e o próprio funcionário já tem um dispositivo que ele pode usar, e, em geral ele pode usar dentro do programa. Nós fizemos recentemente um webinar sobre esse tema, então não vou explorar muito, mas quem quiser saber mais, eu acho que está disponível em nosso website. Você pode assistir esse webinar e entender todas as nuances do Bring Your Own Device. Mas, bem estruturado, ele é uma importante fonte redutora de custos das empresas, que as empresas podem ter. Então, esses são os 10 principais pontos, e com o objetivo de cumprir o nosso horário de meia hora, nós vamos para a conclusão para fazer um fechamento aqui. Resumindo toda a história, o que é importante termos em mente quando formos trabalhar para as nossas empresas projetos de redução ou, melhor, gestão de gastos ou de custos de telecom e mobilidade? Nem tudo, algumas empresas focam só na redução propriamente dita, mas a gestão, ela te permite reduzir. Se você não tem gestão, você não vai conseguir trazer a redução. Então, primeiro ponto, gerenciar custos não é só fazer auditoria de faturas. A auditoria de faturas é um ponto importante? Mas ela está ligada a uma série de outras atividades, de outras disciplinas, e somente fazendo a redução de faturas, talvez você encontre 20%, 30% do potencial de redução. Existem outras frentes muito mais importantes, como falamos, gerenciar o uso, entender o consumo, entender os recursos adequados para fornecer para cada usuário, entender quais são as cotas que os funcionários devem ter, ou estabelecer uma política de desconto em folha das chamadas particulares. Isso os softwares de gestão de telecom podem gerar também. Enfim, uma série de outras coisas. Mas as empresas que não conhecem muito do tema geralmente fazem só essa primeira disciplina e se iludem com uma pequena redução que encontram e deixam mais a grande possibilidade de redução na mesa. O barato sai caro. Então, esse é o tipo de projeto que não adianta tentar fazer em planilhas Excel ou colocar um estagiário para ficar olhando as faturas.
é muito mais complexo do que isso. E aí o barato sai caro, porque você fala, eu não quero gastar contratando uma empresa especializada, então vou contratar um estagiário, vou colocar aqui, mas esse cara vai gerar 5% do potencial de redução de custos, que é infinitamente maior do que a relação custo estagiário, custo empresa especializada. Redução contínua através de controles muda a cultura da empresa para melhor. Uma vez que as pessoas entendam que a empresa faz gestão mensal dos seus custos de telecom, dos serviços de telecomunicações e mobilidade, elas passam a ter uma outra postura. Seria o mesmo do que criar uma lei para fazer as pessoas andarem na linha. A nossa cultura de brasileiros, infelizmente, nós só funcionamos quando existe um sentimento de que alguém está nos monitorando ou alguma possível penalização. E a gestão, ela funciona como isso, como algum controle que vá deixar os funcionários em alerta para não abusarem dos recursos da empresa. Tem que colocar a empresa toda em busca de redução e consumo consciente. Isso não só para telecomunicações, o tema aqui é telecomunicações, mas energia, né? A gente vê nas empresas as pessoas deixando as luzes acesas, os computadores ligados, monitores ligados, coisas que não fazem, que provavelmente elas não fazem em casa, mas na empresa, como elas não pagam o custo disso, elas desperdiçam de uma maneira irresponsável. Então, a cultura, ela ajuda de uma forma geral, e os controles ajudam as pessoas a entenderem qual é a cultura da empresa, que a cultura da empresa é de ser otimizada, é de controlar os abusos, os desperdícios e o mau uso dos recursos que a empresa oferece para um colaborador trabalhar. Identifique e bloqueie serviços não corporativos mensalmente. Todos os meses, os funcionários, os colaboradores são criativos. Todos os meses eles vão e acham alguma coisa de uso pessoal ou que não ajuda nada em trabalho para consumir os recursos, gastar dinheiro da empresa. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito mensalmente e inserir os bloqueios. Revise os contratos constantemente. Não precisa esperar seu contrato acabar para que você volte com a operadora para renegociar. E renegociação de contratos não é somente renegociar o valor da tarifa. A grande ilusão que as empresas têm é que elas vão, negociam as tarifas e elas conseguem 20% de desconto na tarifa. E elas engavetam o contrato, não fazem gestão, e o que acontece é que elas passam a gastar 5% a mais do que gastavam. Por quê? Por uma série de motivos. Tem uma série de motivos que, se não tem controle, quando se muda um contrato, geralmente aumenta o índice de erro do software de billing da operadora. Você pode negociar um contrato baixando o custo da tarifa, mas aumentando o pacote. Então, você já não usava o todo. A pessoa te dá um desconto, mas aumenta para 50% o pacote que você tinha. Quer dizer, você vai pagar mais. Então, tem uma série de fatores que são ilusórios e enganam, te dão a sensação de uma boa negociação, mas, na verdade, traz um custo maior para a empresa. Mantenha seu inventário atualizado. Esse é um ponto super difícil, poucas empresas conseguem fazer isso, e isso é um ponto de atenção que tem que ser tratado constantemente. Tem que ter processos, integrações de software, integrações de processo, gestão, auditoria dos processos e garantias que nada seja feito sem que seja inventariado. E excelência em gestão de telecom só se consegue com 3 coisas: processos, software e pessoas. Essa é a combinação ideal para ter gestão. Em geral, quando a gente consegue fazer um projeto para os nossos clientes, por exemplo, aqui na Navita, que a gente consegue explorar as disciplinas todas de gestão de telecom, em geral, a gente reduz muito mais do que a gente custa. Porque a gente busca a redução em todas as frentes, não numa frente localizada de um erro da operadora, por exemplo. Então, é muito importante que se tenha essa gestão mensalmente, porque o que vale é, no final do ano, olhar os 12 meses e fazer aquela comparação. Isso trouxe resultado para a empresa ou não trouxe resultado para a empresa? Sem falar que empresas precisam ter gestão sobre seus recursos. Não tem como se deixar solto, sem controle nenhum, é loucura. E como estamos num ano de crise, nada melhor do que melhorar a eficiência e buscar projetos que ajudem a trazer melhores resultados e ajudem a melhorar a eficiência da empresa. Então, esse foi o tema de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar por chat. A gente tem mais alguns minutinhos aqui para responder. O objetivo é cumprir o horário.
Por fim, aqui o próximo webinar que a gente vai ter no dia 15/7 é sobre e-mail seguro, com o Fábio Pacheco, que é um tema super procurado pelas empresas recentemente. As empresas até têm Mobile Device Management, gestão dos smartphones e tablets, mas qualquer pessoa pega um celular pessoal e configura um e-mail nesse ponto. Então, esse aqui vai ensinar como só conectar quem for autorizado pela empresa. Antes da gente fechar, tem mais enquetes aqui para a gente fazer, e eu queria abrir uma outra para a gente ver como é que vocês estão. Então, tem uma enquete aberta aí. Desculpa, aqui tem uma enquete aberta para vocês, que, por favor, respondam, vai ser em alguns segundos, para a gente entender se sua empresa conhece quais são os maiores ofensores do consumo de telecom, dos gastos de telecom. Então, já temos metade dos votos contabilizados e depois isso vai ser compartilhado com vocês, então é importante termos esses votos. Mais 10 segundos a gente fecha essa e aí eu compartilho com vocês qual é o resultado dessa enquete. Ok? Então, vamos lá, em 3, 2, 1, fechando. E aí eu estou compartilhando que 56% dos participantes dizem que sim, a empresa conhece bem quais são os ofensores. 39% diz que conhece superficialmente. E 6% não conhece o consumo. Última enquete. Só para a gente fechar, vamos ver o que vocês acham, se sua empresa possui uma iniciativa de redução de custos. E as opções são: sim, possuímos uma profissional; sim, uma caseira; não, mas estamos estudando ter uma solução de gestão de gastos de telecom; não faz sentido para a minha empresa, a quarta opção. Então, já temos 30% dos votos computados e com mais alguns segundos também compartilhamos com vocês. Mais 5 segundos e a gente fecha essa enquete para compartilhar com vocês. Ok, então está aqui, temos 73% já possui uma gestão profissional de gestão de gastos de telecom. Ninguém possui caseira e 27 estão estudando ter alguma solução para reduzir os custos da empresa. E ninguém acredita que não faz sentido não ter gestão de custo telecom e redução de custo telecom. Bem, pessoal, por hoje é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente acompanhar. Tem alguns comentários. Rafael Barbosa, muito bom, parabéns, obrigado pelo feedback. O Márcio comentou que o áudio estava caindo, peço desculpas por isso. Quando eu fui avisado, eu parei e tentei retomar, deve ter tido algum pico aqui no software, na rede. Mas estão aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, nós temos vários white papers, vários artigos que foram escritos por profissionais aqui da Navita. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o nosso pessoal de marketing e eles vão poder compartilhar essas informações, ou mesmo no nosso website, navita.com.br, a gente tem informações lá que você pode fazer o download. Ok? E esse webinar tem um artigo que foi escrito com mais detalhes sobre essas 10 frentes. Quem participou aqui receberá esse artigo para depois poder ler com calma. Ok? Pessoal, continuamos à disposição. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigado e até o próximo webinar. Tenham um bom dia. Tchau.